Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aqui de volta para prosseguir no tema da teoria geral das provas. No bloco passado, se você não assistiu, assiste lá. A gente falou um pouquinho sobre o conceito de prova, sobre os meios de prova que são admitidos no processo civil, sobre provas ilícitas. Nesse bloco, a gente inicia trabalhando para responder uma pergunta que eu fiz no final do bloco passado. O que são os poderes instrutórios do juiz? A ideia de que, será que o juiz pode produzir prova de ofício? É justamente isso que a gente vai abordar nesse bloco aqui. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, me dá aquela moral, dá o seu joinha, deixa o comentário aqui, claro, compartilha esse vídeo com os amigos e com as amigas. Então vamos lá para falar nesse bloco de poderes instrutórios do juiz. Olha o que diz o artigo 370 do Código de Processo Civil, tanto o seu caput quanto o seu parágrafo único. É isso que a gente vai começar analisando aqui. Então, olha lá o que diz o 370 caput. Caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Primeira coisa importante que a gente precisa já fixar. O juiz pode sim determinar a produção de provas de ofício. Significa o quê? Significa que se em determinado processo judicial o juiz entende que uma prova é necessária para elucidar aquela questão, mesmo se ninguém tenha requerido, ele pode dizer, olha, vamos fazer essa prova aqui. Então, por exemplo, vamos imaginar lá uma hipótese em que se discuta os danos, uma indenização, pelos danos causados em razão de um acidente de veículo. O autor diz o seguinte, ó, o meu carro sofreu essas avarias em relação ao acidente que eu me envolvi com o réu. O réu diz, não, essas avarias aí já existiam, tá? Vamos imaginar. Chega no momento lá de especificar as provas, tá? O autor pede prova testemunhal e junta documentos. E o réu diz que também quer ouvir testemunhas. Só que o juiz diz o seguinte, olha, tem danos nesse veículo que uma das partes está negando que são decorrentes do acidente de trânsito. Então eu quero fazer uma perícia. Eu quero determinar que um perito venha e me diga se todos os danos ocasionados nesse veículo têm relação com o acidente que aqui se discute. Ele pode fazer isso mesmo sem ninguém ter pedido? Pode, a ideia é essa, tá? Agora, por que pode? Qual que é a justificativa? Bom, justificativa número 1, porque a lei prevê expressamente. A lei vai dizer que caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte, né, das partes aqui no caso, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. E aqui que é o importante. Por quê? Quando eu falo sobre função do juiz no processo, eu tenho que sempre que lembrar, o juiz, falei isso na aula passada e falo isso de volta agora, o juiz é um grande manipulador, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de que ele precisa ter conhecimento de fatos e do direito, para poder aplicar o direito a esses fatos. Só que esses fatos, ele só vai conhecer a partir das provas, ele só vai estar convencido de que esses fatos realmente aconteceram quando ele produz provas sobre aquilo, quando há elementos de convicção para ele, e esses elementos de convicção são as provas. Então, em muitas situações, o magistrado ele olha a atividade probatória das partes, ele olha o que o autor quer, os elementos de prova que o autor traz, aquilo que o autor pede para produzir de prova, o réu mesma coisa, e ele fala, olha, com base no que vocês estão me pedindo, ainda assim eu não vou conhecer os fatos do jeito que eu gostaria de conhecê-los. Então, por essa razão, como eu preciso conhecer os fatos para julgar, como eu preciso conhecer os fatos como uma necessidade para que eu possa julgar, eu acho que essa prova aqui é necessária para o julgamento. Então, cuidado. É óbvio que a atividade das partes é a mais importante no tema da prova. Por quê? Porque as partes conhecem as suas versões. As partes, em regra, sabem qual a melhor maneira de convencer o magistrado daquelas suas razões, porque as razões são suas. Só que muitas vezes o juiz nota que, olha, a atividade probatória das partes não foi suficiente. E aí é que o juiz entra com os seus poderes instrutórios, que são os poderes de produzir essas provas, ainda que ninguém tenha requerido. Só que notem, ó, provas
necessárias ao julgamento do mérito. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, e eu coloquei aqui duas frases para vocês lembrarem. O juiz tem poderes complementares na produção da prova. A atuação do magistrado ela é secundária. Como assim, prof? Quero dizer o seguinte, o juiz não vai sair por aí produzindo prova sobre tudo. Ele primeiro vai ver o que as partes querem de produção de prova e verificar, olha, essas provas que as partes requereram aqui já são suficientes para elucidar o caso. Então, beleza, então eu não vou agir. Agora, se o juiz entender que aquelas provas que as partes requereram não são suficientes, ele pode determinar novas provas? Pode, sem problema nenhum. Determina, intima as partes da decisão dele e segue a vida. Agora, professor, imagine que o juiz, no primeiro momento, ele tenha entendido que as partes pediram lá algumas provas, ele deferiu, essas provas foram produzidas e ele entendeu que era o suficiente no primeiro momento. Mas após a produção da prova, após o resultado atingido dessa prova, ele entende que ainda não é o caso de julgar. Ele entende que falta ainda algumas provas. Ele pode determinar de ofício? Pode. Ele pode, ao invés de sentenciar o feito, ele converte, né? Que a gente converte o feito em diligência e diz, olha, é o seguinte, não vou sentenciar, pois entendo que é necessário uma melhor elucidação dos fatos e determina a produção dessa prova. É claro que para o juiz é um pouco mais difícil isso. Por quê? Porque o juiz não conhece a integralidade dos fatos. Então, muitas vezes o juiz está trabalhando com as versões que as partes trouxeram. Por isso que a gente sempre diz, a atuação do magistrado ela é muito mais secundária. A gente sempre vai ver com muito mais ênfase a atuação probatória das partes, né? As partes requerendo as provas para convencer o magistrado das suas teses. O magistrado, muitas vezes, ele não tem como adivinhar qual seria a prova mais relevante para aquela situação. Por quê? Porque ele não conhece os fatos, tá? Agora, existem situações que fica evidente que por um erro, por um descuido das partes, né, por meio dos seus advogados, algumas provas que eram sim necessárias não foram produzidas. Então, ele pode determinar de ofício sem problema nenhum. E aqui, já adianto que muita gente vai dizer o seguinte, mas esse poder instrutório do juiz ele pode contaminar a produção da prova, porque isso torna o juiz parcial. Por que parcial? Porque a prova vai ter um resultado, e esse resultado vai beneficiar alguém. Claro que vai, mas ele não tem de antemão como saber quem vai beneficiar. Então, ele determina uma prova pericial. Se a perícia for boa para o autor, vai beneficiar o autor. Se a perícia for ruim para o autor, vai beneficiar o réu. Então, ele não tem como adivinhar qual é o resultado dessa prova. Mas, professor, imagine que ele tem assim como adivinhar, que é muito evidente que essa prova que ele vai produzir vai chegar a um resultado específico. Ainda assim ele produz? Sim. Porque se ele não produzir, ele está sendo omisso e essa omissão o torna parcial. Imagine, um juiz que sabe que aquela prova é necessária para o julgamento. Ele sabe, ele imagina, vamos pegar um exemplo que aconteceu comigo, vida real, tá? Quando eu era estudante de Direito ainda, eu recebi uma carta de uma empresa dizendo o seguinte, se você não pagar a dívida tal, você vai ser inscrito no Serasa, uma empresa de telefonia. E eu não tinha dívida nenhuma, porque o meu telefone era do tipo pré-pago, era operador de telefonia de celular. Então eu não tinha dívida, porque eu não tinha conta, tá? Entrei com a ação judicial dizendo o seguinte, olha, eu quero que eles parem de cobrar isso daí, tá? E quero que retirem o meu nome do Serasa, além de dano moral por inscrição indevida. Foi o que eu pedi, tá? Na época, lá em 2004, quando eu estava no segundo ano da faculdade. E aí na contestação eles vieram e disseram o seguinte, o Guilherme não pagou, o Guilherme deve a quantia de tantos reais. Beleza. E disseram o seguinte, além disso, na audiência de instrução, porque era juizado especial, foi uma audiência única que teve tudo, tá? Mas assim, vale pra cá a mesma lógica. Aí eles disseram assim, além do mais, você não provou a inscrição no Serasa. Eu falei, claro que provei, tá aqui a carta. Não, a carta diz que se você não pagar em 10 dias, você vai ser inscrito. Mas não tem prova de que você foi inscrito. Eu falei, realmente não tem. Mas essa carta eu já recebi faz mais de um mês. Vocês estão afirmando aqui na defesa de vocês que eu não paguei, que eu devo. Em resumo, quer dizer o quê? Que eu estou inscrito. E aí ele disse não. Aí eu cheguei pro juiz lá, que conduzia, ele falou, excelência, desculpa, mas eu acho que eu não tenho como é que eu provo? Não sabia. Ele, você tem que trazer um extrato do Serasa. Aí eu falei, então, gostaria que o senhor trouxesse o extrato, solicitasse, né,
esse ofício ao Serasa, oficiasse ao Serasa, para que enviasse o extrato. E ele me disse, não. Porque se eu produzir essa prova agora, eu vou estar sendo parcial, porque eu vou lhe beneficiar. Aí na época eu não sabia, né? Não estudava ainda processo civil. E aí eu devia ter dito, hoje eu diria, excelência, por que o senhor vai me beneficiar? A gente não tem como saber se eu estou inscrito ou não. Se você está me dizendo que com certeza eu estou inscrito, essa prova é desnecessária. 2, se você supõe que eu estou inscrito, essa prova é muito necessária para só confirmar a minha tese e dizer que eles estão errados. Se eu não tiver inscrito, melhor para o senhor ainda, vai ter mais um elemento para julgar improcedente o meu pedido. Então, a produção da prova não vai prejudicar ninguém nesse caso. Por quê? Porque o juiz não tem como antever o resultado dessa prova. Por mais que ele presuma qual é o resultado dessa prova, por exemplo, esse cara ele achava que eu estava inscrito, com certeza achava. Ele só não queria produzir de ofício. E aí, nesse caso, a omissão dele tornou-o parcial. Por quê? Porque essa omissão dele beneficiou o outro lado. Ele ajudou o outro lado ao não produzir essa prova, tá? E ele não produziu? Não produziu, tá? A gente conseguiu reverter essa sentença, já quando eu já era formado, na turma recursal dos juizados especiais, sob o argumento da prova indiciária, que a gente chama, que isso é um assunto para um outro momento. Mas basicamente é o seguinte, olha, tem aqui a prova da carta, que enviou dizendo que seria inscrito, tem a prova de que ele não pagou nada, que a parte diz que ele não pagou, e ele não nega, não paguei nada porque eu não devo, então presume-se que ele está inscrito. E de fato, eu estava, só não tinha esse extrato no momento, tá? Então, a atuação ativa do juiz no sentido de produzir a prova, por si só não o torna parcial, tá? E aí, cuidado, né? Muita gente fala assim, mas no processo penal é diferente. De fato é. Mas o processo penal é o processo penal. Aqui a gente trabalhando com processo civil. Então, no processo civil, não há dúvida nenhuma em dizer que o juiz pode sim produzir prova. Por quê? Porque o código diz e porque isso não é indicativo da sua quebra de imparcialidade, tá? Agora, o que a maioria da doutrina defende, sim, é que há uma atuação secundária. Que o juiz, como grande gestor da prova, ele verifica se há uma insuficiência probatória. Insuficiência esta que torna ainda complexa a decisão, porque ele diz, olha, não tenho como julgar ainda, porque eu acho que tem provas necessárias que não foram produzidas. Aí ele deve entrar e atuar no sentido de produzir tais provas, tá? Agora, cuidado com o seguinte. Olha o parágrafo único que ele diz. O juiz indeferirá... Antes de trabalhar o parágrafo único, só trazer uma observação importante aqui, ó. O juiz não pode produzir provas sobre fatos não alegados e nem sobre fatos sobre os quais incidiu o efeito material da revelia. Então, isso é importante. O juiz não é um investigador de fatos. Eu quero atrás de novos fatos. Não. Ele trabalha com os fatos trazidos pelas partes. Então, a produção de provas dele é sobre esses fatos, tá? E se incidiu o efeito material da revelia, por exemplo, o réu não contestou o feito e presume-se verdade os fatos alegados pelo autor, ele não vai produzir provas sobre isso aí de ofício. Não. Por quê? Porque presumiu verdade. Ele está limitado nisso aí, tá? Agora, o que o parágrafo único diz? Esse poder instrutório do juiz, eu sempre costumo dizer, é um poder de gestão da prova. Porque de nada adianta eu dizer assim, o juiz pode produzir prova, legal. O juiz pode deferir as provas que as partes requerem, legal também. Mas o juiz também tem que ter o poder de indeferir aquilo que é inútil. E é justamente o que o parágrafo único diz. O juiz indeferirá. Vejam, é uma ordem, não é que ele poderá indeferir, ele indeferirá. Em decisão fundamentada, sempre, claro, diligências inúteis ou meramente protelatórias. O que é isso? Às vezes, por isso que é importante o saneamento do processo, né? Quem não assistiu a aula de saneamento, assiste lá. No saneamento do processo, o juiz faz o quê? Ele saneia. O que é sanear? Ele organiza esse processo. E uma das etapas de organização é entender quais são os fatos relevantes para aquela causa e sobre quais desses fatos relevantes deve incidir prova. Por quê? Porque se ele não conhece isso, qual que é o risco que se tem? A parte pediu uma produção de prova de um monte de coisa que não precisaria produzir prova. E aí você alonga a fase probatória. Então imaginemos o seguinte, professor, mas por que alguém iria querer produzir prova desnecessariamente? Porque existe sempre uma parte no processo, ou quase sempre, que quer que o processo demore, e normalmente é o réu. Por quê?
Porque o réu, ele está numa situação muito confortável. Então tem alguém me cobrando uma dívida. Beleza, enquanto não sair o dinheiro do meu bolso, eu tô de boa. É o autor que está correndo atrás do prejuízo, eu tô com o dinheiro no meu bolso. Então quanto mais tempo esse processo demorar, para mim é melhor, eu fico mais tempo com o dinheiro no bolso. Então, por exemplo, vamos imaginar que o autor alega que fez um contrato comigo. Tá? Eu chego lá e confesso que esse contrato aconteceu, tá, na minha contestação, e assumo que aconteceu exatamente do jeito que o autor falou na petição inicial. Ponto. Aí eu chego no momento de produzir prova, eu digo assim, eu quero provar com testemunhas a inexistência do contrato. Se é um juiz desatento, ele fala, beleza, vamos marcar uma audiência de instrução e julgamento para ouvir essas testemunhas que o réu quer ouvir. Mas não precisa. Por quê? Não tem que provar que o contrato inexiste. Não tem como provar isso. Por quê? Primeiro, é um fato inexistente. Não tem como isso provar que o contrato não existe, tá? É um fato negativo que a gente chama. Segundo, já foi confessado que o contrato existe. Então, esse é um fato que não mais depende de prova. Então, não tem que produzir prova sobre isso. Se a parte pede uma produção de prova sobre isso, o juiz tem que fazer o quê? Indeferir. Ou a parte pede para produzir prova pericial. Aí o juiz olha, mas pera lá. A questão aqui não demanda um conhecimento técnico especializado. Ele tem que indeferir. Então, muita gente alega em defesa, em recurso, assim, olha, houve cerceamento do meu direito de defesa porque eu pedi algumas provas e o juiz indeferiu. Calma lá. O juiz pode sim indeferir provas. Pode. O que ele não pode é indeferir dizendo indefiro a prova. Não. Ele pode indeferir a prova e fundamentar por que está fazendo isso. E na verdade não é só que ele pode, ele deve fazer isso quando a diligência probatória, quando o pedido de produção de prova é inútil, é protelatório, não serve para absolutamente nada. Imagine aquele réu que o autor esteja cobrando uma parte da dívida, tá? Uma dívida. Aí vem o réu e junta um recibo de pagamento assinado pelo autor dizendo, olha, eu paguei uma parte dessa dívida e anexa ainda o comprovante de transferência bancária. Olha, paguei a parte da dívida, tá aqui o recibo assinado por ele, dessa parte, e anexo o comprovante de transferência para a conta dele. Meu, você já provou que pagou uma parte. Aí o réu fala, quero ouvir testemunhas para provar que eu paguei uma parte. Não precisa. Por quê? Já provou com documento, esquece. Esquece. Então, a gente precisa compreender que esse poder instrutório do juiz é um poder de gestão da prova. Gestão no sentido de que, olha, aquilo que é necessário e você pediu, eu vou deferir. Aquilo que é necessário e você esqueceu de pedir, eu vou determinar de ofício. Mas aquilo que é inútil, que não serve para nada, eu vou indeferir mesmo, tá? E acabou. Não vou deferir. Claro, vou fundamentar e vou dizer, olha, essa prova é inútil por essa e por essa razão. Então, cuidado. O juiz não é obrigado a produzir todas as provas que você pediu. Não. Porque ele é o grande gestor da produção de prova. Então ele pode entender que aquela prova que você está pedindo é inútil, não serve para nada. E ele pode indeferir? Pode, claro. Pode ser que você discorde das razões dele, sem problema nenhum. Mas ele pode indeferir. Isso, o que eu quero dizer, é que o indeferimento de uma prova, por si só, ele não gera o cerceamento de defesa, né? Às vezes a parte começa numa audiência de instrução e julgamento, fazer perguntas pessoais para a parte contrária, que não tem nada a ver com o processo. O juiz tem que indeferir, ó, desculpa, qual que é a relevância dessa pergunta aqui? Ah, não. Vamos voltar para o foco do processo. Por isso a importância do saneamento. Um juiz que saneou, ele sabe o que precisa ser provado. Um juiz que não saneou, ele meio que deixa o negócio acontecer. E se ele tiver advogados habilidosos ali das partes, esses advogados vão arrastar o processo pelo tempo que quiserem. Por quê? Porque sempre vão estar indo atrás de diligências probatórias, sempre com o argumento de que eu quero convencer Vossa Excelência da minha tese, quando na verdade não quer, quando na verdade quer protelar. Então, a importância do saneamento mais uma vez demonstrada aqui. Beleza? Então, para a gente fechar essa aula, o juiz pode produzir prova? Pode produzir prova. O papel dele é primário? Não, o papel dele é secundário. É uma atuação complementar. E lembrando, além da produção, ele faz essa gestão, no sentido de deferir o que é útil, no sentido de determinar aquilo que é necessário
e não foi pedido, e também no sentido de indeferir a produção de prova sobre aquilo que não tem nenhuma utilidade, que não vai servir para nada dentro do processo judicial. Beleza? É isso então. Sempre disse, o tema da prova é um tema complexo, a gente vai dividir aqui em quantos blocos forem necessárias. Já te adianto que no bloco seguinte a gente vai falar sobre o critério de valoração da prova no nosso sistema. Como é que o juiz valora essa prova, como é que ele usa isso na hora de sentenciar, tá? Ele está vinculado a uma conclusão específica, ele decide com base na razão, com base na emoção, a gente vai trabalhar com isso daí no próximo bloco, beleza? Deixa o seu joinha, se não deixou ainda, se inscreve no canal, se não é inscrito, coloca aqui embaixo a sua dúvida e, claro, compartilha com o pessoal aí. Um grande abraço, bons estudos e até mais.